É uma alegria receber o pastor aqui nessa manhã. Seja bem-vindo à igreja de Jardim do Estádio. Assim como o pessoalzinho, nós aqui da terceira idade ganhamos, vamos deixar com o pastor um remedinho chamado Sorrisartana. Foi uma lembrança que nós entregamos de vários aí para os nossos 60 mais. Fica aí com a nossa lembrança também da sua passagem aqui. Relembrando, o pastor Alex está conosco nessa manhã e amanhã também no culto das 19 horas, ele estará aqui também ministrando a palavra para nós. Então já faço aqui o convite para estar presente amanhã também. Que Deus o use nesse momento de ministrar a palavra. Muito obrigado, feliz sábado. Que bom que nós estamos juntos na casa de Deus, no dia de Deus, com o povo de Deus, para abrir a palavra de Deus, amém? Só nessa combinação, a gente já entende que já estamos na bênção. E se a gente se abrir, a bênção entra com mais força ainda, tá bom? Nós vamos então estudar a palavra nessa adoração tão maravilhosa. Estou me sentindo muito bem aqui, tá? A primeira vez que eu venho, já estou ouvindo falar há muito tempo dessa igreja, do Jardim do Estádio. Eu antes de vir para Ápice, eu era da Paulistana, fiquei 11 anos lá, mas há algum tempo mais atrás, a Paulistana e a Ápice eram uma associação só, né? E recentemente veio mais um pedacinho de lá para cá, mas o mais importante é perceber que essas divisões vêm porque a igreja está crescendo, e o evangelho está se expandindo, sinais de que Jesus está voltando, amém? E que através de você e de mim, o evangelho continue sendo expandido, para que ele realmente volte logo, a gente vá para o céu depressa, e vá para o céu acompanhado, tá bom? Amém? Muito bem, hoje é o dia oficial da igreja, do Quebrando o Silêncio, dessa campanha tão importante que a igreja tem, com relação à antiviolência, né? Às vezes a ênfase é na violência contra as crianças, contra os adolescentes, contra as mulheres. Desse ano, a campanha é contra a violência aos idosos. Então nós vamos estudar sobre esse tema, né? Violência contra os idosos. A sociedade rejeita e a igreja repugna, mais do que rejeita, repugna a violência contra os idosos. Na campanha, tanto nas revistas que a igreja está distribuindo, vai distribuir hoje na Paulista, alguns membros recebem algumas para distribuir para algumas pessoas em específico, a ideia também é compreender um pouco dessa violência. A gente vê nos noticiários por aí muita violência física contra os idosos. Às vezes é o cuidador que deveria, olha o nome, cuidador deveria estar cuidando, bate. Às vezes é um neto, às vezes é um filho que bate, fisicamente, violenta fisicamente um idoso. Mas, infelizmente, isso já é ruim demais. Mas, infelizmente, não é um único tipo de violência. Há outros tipos de violência contra o idoso. O físico é um absurdo e é muito ruim. Mas, infelizmente, não é só essa a violência. Tem também a violência comportamental, né? Quem está em volta se comporta como se ele valesse menos. Tem a violência do ignorar, tipo, você não é importante para mim, e eu me comporto, eu ajo para com você, revelando essa minha percepção de que você não é importante, que você já passou, que você atrapalha, que você é isso. Tem um tipo de violência muito comum contra os idosos hoje, e no Brasil, infelizmente, o Brasil está muitas vezes entre o ranking dos melhores dos piores, né? Tipo assim, das coisas ruins, o Brasil está num monte de ranking aí. E dentre eles, a violência financeira. Recentemente, o Brasil ainda está aí vivendo resquícios daquele golpe na aposentadoria, né? Empréstimos sem o aval dos idosos, arrancando o dinheirinho que já é muito pouco, né? E já é uma desvalorização, já é um tipo de violência, né, do governo para com os idosos, remunerar muito pouco por tudo que eles fizeram na vida e contribuíram com o país. Mas como se não bastasse ser pouco, ainda tem gente roubando
esse pouquinho deles. Tem parentes, muitas vezes filhos, que também dão golpe dentro de casa, né? Fica arrancando o dinheirinho deles, dos idosos, para o seu bel prazer. Isso também é errado, e a igreja se levanta junto com a Organização Mundial de Saúde, a igreja se levanta, por causa da palavra de Deus, contra qualquer tipo de violência contra os nossos idosos. Diante de Deus, os idosos são muito especiais. Se você vai em toda a Bíblia, você vê os idosos sendo valorizados, até porque a cultura israelita, a cultura judaica, ela valoriza os idosos, assim como, no geral, a cultura oriental valoriza os idosos. Infelizmente, a ocidental não valoriza quanto deveria, né? Os idosos no Oriente, comumente, são apreciados. Os idosos no Oriente, comumente, têm, aproximando-se deles, os mais novos, para ouvir deles, para aprender deles. Todo idoso tem muita história para contar, não é? Todo idoso tem muita história para contar. Para o lado de cá, muitas vezes não se quer ouvi-los. Isso é uma tolice. Por isso a gente fica se dando mal e muito na vida. Mas do lado de lá, o costume é de ouvi-los muito. Por isso, em muitos aspectos, eles são mais evoluídos, mais avançados do que nós. Mas a Bíblia nos ensina a darmos ouvido aos idosos, a darmos ouvido aos conselhos, e temos muito a aprender. Essa mensagem de hoje, extraída da Bíblia, ela precisa falar aos idosos. Para você que é idoso e está ouvindo, você precisa entender: você é muito precioso para Deus, e você deve ser precioso para os outros. Mas isso é variado, porque livre-arbítrio não dá para dominar, né? Deus manda todo mundo valorizar os idosos. Deus manda. Mas tem gente obediente e tem gente desobediente. Então, a sua felicidade e estrutura emocional, idoso, não pode depender dos outros, porque tem gente que obedece a Deus e te trata bem, e tem gente que é revoltado com Deus e te trata mal. A sua consistência de felicidade e realização não pode depender dos outros, porque tem gente que obedece a Deus e vai te tratar bem, mas tem os desobedientes que vão te tratar mal. Você não pode depender disso. Dependa dele, e dele você tem a garantia que ele te trata muito bem, e para ele você vale muito. E tem um terceiro elemento que não é menos importante. Talvez para você é o que mais pesa. É você mesmo. Você, idoso, tem que se valorizar. Tem que olhar para o espelho, ver as cãs da sua cabeça, os cabelinhos brancos. E se tem cabelo ainda, se caiu tudo, olha para a sua carequinha e valoriza também, né? Olha para as suas ruguinhas e entenda isso como experiência. E valorize. Porque um dia eu aprendi, e eu tenho repassado isso. Fui convencido do argumento. Sabe um dia o que alguém disse? Disse o seguinte, que eu me convenci, e espero que você se convença também, porque contra fatos não há argumentos. Um idoso é um jovem que deu certo. Isso aqui já diz tudo, né? Um idoso é um jovem que deu certo. Eu estava conversando com um pastor, até pastor Ceribelli, vocês devem conhecer, ele é do campo também, é o nosso ministerial, né? Ele contando, eu não sabia, conheço ele há muito tempo, a gente brinca, conversa, trabalha juntos, mas a gente vai se aproximando, viajando juntos, comendo junto, a gente vai conhecendo melhor um ao outro, né? E ele, antes da conversão, ele era dono de bar, e era brigão. Ó, e aqui perto ainda, é mesmo, eu ouvi falar que esse bar é aqui perto, né? E se converteu, embora ele seja grandão e fortão, é passivo. Nunca mais brigou com ninguém, nunca mais bateu em ninguém. Ó, que lindo. Que ele batia. Apanhava também, ele me contou, né? Quando ele era brigão. Porque para todo valentão, sempre é um mais valentão, que um dia encontra, né? Mas enfim, teve a vida totalmente mudada por Deus depois da conversão. E Deus vai mudando a nossa rota, vai mudando nossos valores, vai mudando nosso comportamento. Isso é extraordinário, né? Mas por que eu estou contando
do pastor Ceribelli, porque ele estava me contando, nessa semana, que a maioria dos amigos da geração dele, que também, sabe que os iguais se aproximam, né? Ele era brigão, era perto de muitos brigões. A maioria deles, ele conta, morreu. Alguns foram presos. Ele quase morreu também, mas Deus o livrou, ficou hospitalizado e tal, numa das brigas. Enfim, como vale a pena andar com Deus, viver na proposta de Deus. Por isso a ideia reforçada. Lembra dele? Quando era brigão, vários amigos brigões, olha para trás, lembrando, a maioria desses brigões, desses valentões, morreram todos. Foram jovens que não deram certo. Então, só de você ser um idoso, 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais, já é prova que você deu certo. Porque quantos da sua época já não estão mais? Ou por alguma doença, infelizmente, ou porque procuraram com as próprias mãos, literalmente, foram brigar, foram enfrentar, ou foram se drogar, usar drogas, tráfico, roubo, com as próprias mãos tiveram a vida ceifada. Já não estão mais, não deram certo, não envelheceram. Só de envelhecer já é um sinal que você é um jovem que deu certo. Eu gostei demais dessa definição, porque ela me convenceu. Realmente, olhando para a vida de quem não chegou lá e de quem chegou. A minha mãe, eu me lembro quando nós éramos crianças, quando ela tinha ali entre 30 e 40 anos, ela falava com muita veemência e muita frequência. Eu não quero ficar velha. Quando ela tinha 30, 40, tá? Eu não quero ficar velha. Sofrer, dar trabalho para os outros. Eu não quero ficar velha. Aí, dos 40 em diante, às vezes ela falava. Hoje ela está com 70. Eu, há muitos anos, não ouço ela falar. Porque eu falava, mãe, se a senhora não quer ficar velha, ou Jesus tem que voltar antes, é a melhor dos cenários, ou a senhora tem que morrer antes. Né? Esses dias eu falei para ela, e aí, mãe? Lembra que a senhora falava? Se for, já está até na hora extra, né? Já é para parar. A senhora não quer ficar velha, já está, né? E aí? Quer? Não, não. Deus me livre. Não quer morrer não, né? Quero ficar velha mesmo. Claro que também não precisa exagerar. Teve uma época que falavam que... tá bom, vamos parar de chamar de velho. É um termo meio pejorativo. Vamos chamar de a melhor idade. Aí os próprios idosos mandaram parar. Para. Mentira, né? Também não. A melhor não é. Não vamos falar que tudo acabou, o melhor ficou para o passado, porque a gente é crente e sabe que o melhor ainda está por vir. Deus vai rejuvenescer, né? Mas não precisa também exagerar de falar que é a melhor idade. Porque é a idade do condor também, né? Com dor nas costas, com dor nas juntas, com dor na coluna, dor de cabeça, dor... A Bíblia é realista de dizer que dos 70 para frente é enfado e cansaço. Só que a mesma Bíblia enche o idoso, assim como o adulto, o jovem, a criança, de esperança. De que a jornada aqui, para quem é de Deus e anda com Ele, é só o começo. E o melhor não ficou para trás. Esse negócio de idoso amargurado, velhinho, vovozinho lamentador... Eu acho que combina com quem não tem Deus, tá? Vovozinho lamentador, vovozinha lamentadora. Porque tem uns que parece até uma nuvenzinha escura em cima, né? Tipo, por onde passa é amargura. O tempo bom passou. Aquela época era boa, aquele tempo era bom. Eu acho que combina para quem não tem Deus. Para quem tem Deus, combina mais o perfil do vovozinho legal, da vovozinha legal, que todo mundo quer estar junto, todo mundo quer estar perto, porque sempre tem uma história engraçada, sempre tem uma história bonita, uma história de vitória, uma história de conquista, mesmo quando sofria, tinha como tirar histórias cômicas. Meu avô é assim, atualmente ele está com 96 anos de idade, mora perto da minha mamãe, e essa mamãe que não queria envelhecer, está com 70, e os pais com 90 e pouco, a vovozinha, o vovozinho. E eu gosto de ir lá e levar meus filhos para ouvir histórias do meu avô. E ele conta. E tem hora que ele ri sozinho das histórias dele mesmo. Né?
E por isso, todo mundo quer estar perto. Porque quem não quer estar perto de um vovozinho, de uma vovozinha simpatia, de um vovozinho, uma vovozinha simpática, que tem muito a contar da vida, para a gente saber, pegar informações de como era, igual a gente assistiu o videozinho para as crianças, pegar informações de uma época que a gente não viveu e saber como é, e amadurecer com isso e tirar proveito para a vida, como também tirar lições. E enquanto isso acontece na interação, eles são valorizados. Quando eles percebem a gente sorrindo, a gente querendo ouvir, a gente dando atenção, eles são valorizados. A gente se beneficia e eles se beneficiam. Aliás, se a gente for parar para pensar, toda relação que Deus propõe é assim. É vantagem dos dois lados. Sabe que até em negócio é assim? Quando um cristão faz negócio com o outro, quem sai ganhando? Os dois. Se só um saiu ganhando, não tinha cristão nesse negócio. Se os dois saíram ganhando, Deus abençoa aquele negócio. Mesmo que você venda, se você é um cristão de verdade, você é um cristão enquanto vende. E se você é um cristão enquanto vende, você vai ficar muito feliz com a venda, mas quem comprou de você também vai ficar feliz. Quantas vezes eu já ouvi dos ditos cristãos assim: eu vendo e fico muito tempo sem passar naquela rua, sem passar naquela quadra, para que ninguém me encontre. Esse não é um cristão de verdade. Porque um cristão de verdade, quando encontrar alguém que comprou algo dele, vai ficar muito feliz, porque ele foi crente na hora de negociar. Tem que ser bom para mim e tem que ser bom para você também. Isso é nos negócios, isso é nas relações familiares, isso é nas relações eclesiásticas, isso é em todas as relações. Antes de abrir a Bíblia, me delonguei um pouco na introdução para você entender a importância. Eu quero assistir com vocês um vídeo. Muitos de vocês já assistiram, que é um videozinho antigo, mas ele tem uma relevância muito importante. Eu quero que vocês assistam para a gente seguir com a reflexão. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo.
E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Bem, abra a Bíblia comigo em Êxodo 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Tão importante quanto o sábado: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar coisas dos outros. Está um mandamento que eu quero pensar dos 10, escrito pelo dedo de Deus, para analisar com vocês nesse contexto. Êxodo, capítulo 20, verso 10. 12, aliás, desculpa. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o teu pai e a tua mãe. Muitas vezes é apenas parcialmente, superficialmente compreendido. Honrar pai e mãe é quando você é criança, seu pai e sua mãe te dão as ordens, põe as regras e você obedece. Você respeita, você não altera, você cumpre. Mas isso é um pedacinho desse mandamento. O mandamento de honrar pai e mãe é para a vida toda. Inclusive, quando você se torna adulto, quando você se torna independente financeiro dos seus pais, quando você não mora mais com eles, quando você cria um novo núcleo familiar, mas ainda está ligado ao deles, a maneira como você se comporta com eles precisa continuar honrando-os. E na curva da vida, lá no começo, eles trocavam sua fralda porque você não sabia nem andar, não sabia falar, não tinha dente na boca, e eles tinham que colocar sua fralda, colocar comida na sua boca, te levar para os lugares, te observar, cuidar de você. Nem dormiam direito, não tinham tempo direito, porque você demandava muita atenção quando era recém-nascido. Quando engatinhava, ainda estava sem noção, se deixasse você quebrava, tinha que ver se não tinha coisas cortantes, senão você pegava e se machucava. Na curva da vida, quando a gente vai envelhecendo, mais para a reta final, a gente vai voltando a aquilo do começo. Você foi adquirindo memória, você vai perdendo memória. Você foi obtendo habilidades, você vai perdendo habilidades. Coordenação motora vai melhorando, coordenação motora vai diminuindo. E no final, alguns têm o privilégio de cuidar dos pais que ficam bem velhinhos. Alguns apenas, porque muitos pais morrem antes, muitas mamães morrem antes. Mas quem tem o privilégio de ter os pais de maneira prolongada, vai chegar um momento que a curva vai acontecer. Eles vão perder a velocidade, vão perder a percepção, vão perder a coordenação, vai ter que usar fralda, vai ter que ser carregado, vai ter que tomar banho. E quem tem esse privilégio de ter os pais nessa fase, eu digo privilégio, porque é a chance de retribuir um pouquinho do que eles fizeram com você lá no início. Mas muitos desperdiçam essa chance. Eu falei de 2 vovôs, que são meus avós maternos, minha vovó, meu vovô, mas os paternos eu já pedi há muitos anos. E eu me lembro quando a minha vovó paterna morreu com 92 anos. E ela foi perdendo a força, foi perdendo o movimento, mas a mente estava totalmente lúcida. E os filhos, às vezes, discutiam na frente dela. Quando a mãe morrer, quando a mãe morrer, quando a mãe morrer. Está tão em casa, né? Casa da mãe. Os filhos, meus tios, falando, e ela ouvindo. E um dia ela falou para eles: eu não gosto de ouvir isso.
Eu estou aqui ainda. Né? Perderam tanta noção que já estava falando, quando a mãe morrer vai acontecer isso, quando a mãe morrer vamos fazer aquilo. Espera aí, ela está ali, viva. Alguns cuidaram muito bem dela. Outros não cuidaram nada bem dela. Outros nem cuidaram, só se afastaram. Eu vejo a minha mãe cuidando da minha vovó. E eu admiro demais. E essa coisa que eu assisto dela me faz ter ainda mais vontade, desejo, além da obrigação de cuidar dela quando chegar a vez dela de ser cuidada. Porque hoje eu vejo ela cuidando da mamãe dela. Tem muitos pais, muitas mães, que já vão criando uma dificuldade para serem cuidados, porque não cuidam. Os filhos observam e entendem assim: ela não cuidou, eu não preciso cuidar. Ela não tratava bem, eu não preciso tratar bem. Mas quando você é crente, você tem uma obrigação a mais. Mesmo que eu não tenha recebido dele, eu preciso fazer com ele. Mesmo que eu não tenha recebido dela, eu preciso fazer com ela. O meu avô paterno, pelas histórias que meus tios contam, meu pai era o filho caçula, de 11 filhos. Era um homem muito mau para a família, ausente, que fazia todos os gostos para os amigos, mas em casa deixava as coisas faltarem. E a minha avó, esposa de um homem rico, tinha que lavar roupa para os outros para comprar material escolar para os filhos. E eu, quando criança, ouvindo essas histórias do meu avô, eu não tinha simpatia nenhuma pelo meu avô. E eu comecei, à medida que fui crescendo, a falar mal do meu avô. E um dia meu pai ouviu eu falando mal do pai dele, meu avô. E pensa numa bronca, que até hoje, com 48 anos de idade, eu não esqueço da bronca, e dá um arrepio de lembrar. É o meu pai. Você vai respeitar. Porque tenha sido ele quem foi, é o meu pai. E eu respeito, você é meu filho, tem que respeitar também. Aprendi uma lição, não é? Não é porque na avaliação da gente foi ruim, que me dá o direito de falar mal, que me dá o direito de não cuidar, que me dá o direito de não respeitar. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. E o honrar enquanto você é criança, também. Quando você é jovem, também. Mas quando você é adulto. E se ele avançar muito a idade, você também, vai ter um momento que você vai ser idoso, e ele idoso também. Mas você tem mais energia do que ele, por isso Deus espera que você cuide dele. E se você cuidar com carinho, é uma chance de retribuir o que ele fez, se foi um pai carinhoso. E se não foi um pai carinhoso, uma mãe carinhosa, é a chance de você mostrar para ele, para ela, que eles poderiam fazer diferente, porque você está fazendo diferente. Abre a Bíblia comigo no Salmo 46. É uma mensagem para você, idoso, e é uma mensagem para nós, com relação a nós mesmos, mas também nesse reforço de Deus a cuidarmos deles. Deus é conhecido esse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Mas, idoso querido, em nome de Jesus, essa mensagem é diretamente para você. Entenda que Deus é, que Deus está e que Deus faz, tá bom? Se você puder entender a estrutura desse salmo, ele tem 3 blocos para você entender que Deus é, que Deus faz e que Deus está. Você é um filho de Deus, idoso querido, 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais, você é um filho de Deus. E sendo um filho de Deus, no seu contexto atual, você precisa entender e sentir, e se convencer, e perceber que Deus é na sua vida, que Deus está na sua vida, e que Deus faz na sua vida. Vamos ler o Salmo? Salmo 46, a partir do verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Verso 9, ele põe termo à guerra e opa, é a visão também, já estou chegando lá também. Até 40 estava lindo, 48 já. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Idoso querido, o seu tempo não passou, tá? O seu tempo não passou. Você que é crente, é o que eu disse. O idoso que não é crente, ele tem uma tendência de ficar amargurado. Tempo bom era que eu pulava, que eu tinha vigor, que eu tinha força, que eu era bonito, que eu não tinha rugas, que eu trabalhava. Esse era o tempo bom. Agora é o tempo ruim, que tudo isso passou. Esse é o idoso sem Deus. O idoso com Deus era bom, está bom e vai ficar melhor ainda. E é bom, agora é bom, porque eu olho para trás e vejo quanta coisa Deus me abençoou. Você que tem 30, você que tem 20, você que tem 15, já foi muito abençoado por Deus. Mas eu que tenho 60, eu que tenho 70, eu que tenho 80, fui mais abençoado ainda, porque tive mais quilometragem, percebi mais a presença de Deus, tive mais proteção de Deus, tive mais bênçãos de Deus sendo derramadas sobre mim. Então eu fui muito abençoado para trás. E estou abençoado hoje, porque eu estou vivo. Quantos passaram já? Quantos que nasceram na época que eu nasci já não estão vivos mais, ou estão acamados, ou estão com Alzheimer, nem lembram mais, e eu ainda lembro, eu estou respirando, eu estou vindo na igreja, eu sou abençoada, e o que Deus me prepara para frente, é melhor do que eu já vivi para trás, e do que eu já estou vivendo agora. Amanhã eu vou falar sobre céu, nova terra, tá? Não percam, e é uma boa noite, um bom momento para você trazer amigos também, até fora da igreja, que não são da igreja, para ouvirem sobre o céu. É uma delícia o idoso pensar no céu, o jovem pensar no céu, o adolescente entrar no céu. Eu comecei a estudar esse tema quando eu era juvenil, 10, 12 anos, e até hoje é o meu tema mais apaixonante da palavra. Novo céu, nova terra, a volta de Jesus, Ele nos levar para lá, o que Ele está preparando para nós. Mas isso é amanhã. Mas eu já estou adiantando, porque você saber do que Deus está preparando, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, tiver tudo pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para levar vocês para lá, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vai ser maravilhoso, e vai ser espetacular. E Ele não para na palavra de contar para nós, através de seus profetas, as coisas espetaculares que tem lá. Mas o lá é o já também. A gente tem uma expressão que a gente usa assim, o céu é o já, mas não ainda. Como assim? Você já tem que viver o céu agora. Você saber da esperança em Cristo Jesus, que Ele morreu por você na cruz do Calvário, para pagar os seus pecados, para te remir, para te inocentar nele, trocando a morte dele a sua morte pela vida dele, para você viver feliz para sempre. Ele morreu e sofreu para você viver feliz para sempre. Só de ter essa informação já dá uma guinada nos seus sonhos, nas suas inspirações, na maneira como você enxerga o passado, o presente e o futuro. Já é delícia. Você vai para lá, ainda não foi, mas só de saber que vai, você já viu diferente aqui. Então você que é cidadão do céu, e de verdade, para valer, integralmente, 100%, é quando Jesus voltar, você ser glorificado, ou ressuscitado, ou transformado no abrir e fechar de olhos, e sem passar pela morte, ser transladado, se você estiver vivo quando Ele voltar. Mas seja morto para ressuscitar e ir, ou vivo, ser transformado e ir,
Ir mesmo, 100%, 100% é quando ele voltar para te buscar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele não vem, você já vive a atmosfera de lá. Entendeu? Já vive a atmosfera de lá. Eu já sei que vou, ainda não fui. Mas só de saber que vou e estar me preparando para ir, eu já me desliguei daqui. E já fico com os pés na terra, mas os olhos no céu. Deus é, Deus está e Deus faz. E opera maravilhas para me construir como um vaso nas mãos do oleiro, para ir para a eternidade, para onde Ele está me levando. Abra a Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 21. Segundo livro dos Crônicas dos Reis de Israel, das Crônicas do Rei de Israel, dos Reis de Israel. Segunda Crônicas 20, 21. Segunda Crônicas 20, 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente conhece um pouquinho da trajetória das batalhas do antigo Israel. O povo de Israel era um povo que foi escravo muito tempo, foi tirado em direção à terra prometida, e nessa jornada Deus vai estruturando esse povo para viver a proposta dele. E essa proposta daria tão certo que seria bênção para eles e chamaria a atenção dos povos vizinhos, dos povos que entrassem em contato, ao ponto de que ou enfrentariam a eles para tentar tirar o que eles tinham de prosperidade vinda de Deus, ou se aliariam a eles para que pudessem viver também aquela dinâmica de prosperidade. Mas uma das características dos contextos das batalhas de Israel, geralmente o exército de Israel era em menor quantidade, tinham menos soldados, geralmente eram os menos armados, os outros eram armados até os dentes. Israel ia pegando o que tinha pela frente para poder enfrentar, e geralmente, incompreensivelmente, humanamente falando, incompreensivelmente, venciam as batalhas, para que eles próprios tivessem a clara percepção: não tinha como ganhar, olhando para nós, mas olhando para o nosso Deus, não tinha como perder, e eles assim ganhavam. Quando eles olhavam só para eles, e esqueciam o tamanho de Deus, perdiam, só voltavam a vencer, quando de novo. E aí era hábito deles, isso que eu li com vocês aqui, em 2 Crônicas 20, 21. À frente do exército, não iam os montados, não iam os arqueiros, não iam as carruagens, se fosse hoje os tanques de guerra, as bombas atômicas, as metralhadoras, os fuzis. À frente do exército ia o coral, igual esse que a gente viu aqui, do Jardim do Estádio, bonito, de várias gerações. Uma boa representação da mensagem hoje foi o coral da igreja de vocês, né? Várias gerações cantando aqui. Tinha idoso, tinha jovem, tinha adolescente, tinha criancinha cantando. Tinha uns até no colo, né? É isso. E o coral ia na frente do exército. O que esse coral fazia? Louvava ao Senhor com ações de graça. Ou seja, gratidão. Músicas que exaltam Deus em gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele está, pelo que Ele faz. Isso dava segurança para o exército. Isso dava medo ao outro exército. Isso dava vitória a eles, em nome de Deus. Deus é, Deus está, Deus faz. Base, Salmo 46. Abra a Bíblia comigo em outro verso, Romanos, agora Novo Testamento, Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém,
Mas o mesmo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, porque nem orar a gente sabe, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Deus faz. Deus é grande, é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, conhece tudo, nos ama, nos envolve. Mas Deus está presente, Ele é Emanuel, é Deus conosco, é Deus que não nos deixa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Deus está. E Deus faz. Deus faz. Ele opera, Ele abre caminhos, Ele transpõe obstáculos, Ele quebra barreiras. Ele faz. Ele faz em você. O Espírito Santo opera em você o querer e o efetuar. O Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou fechando a mensagem para você levar para a vida. Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Diferente da filosofia diabólica, a filosofia diabólica tem até uma música brasileira que diz que deixa a vida me levar, vida leva eu. Inspirada nos terreiros aí do ocultismo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Filosofia diabólica. A filosofia divina não tem essa de deixa a vida me levar, vida leva eu. Na filosofia divina não tem essa de eu estou vivendo, eu estou levando. Na filosofia divina não tem esse negócio, estou vendendo almoço para comprar janta. Na filosofia divina não tem isso. Na filosofia divina, Ele promete, Ele não erra quando promete, Ele não é homem para que minta. Ele diz: eu vim, Jesus, eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Que é isso? Vida com significado, vida com propósito, vida que vale a pena, tá? Vida que vale a pena. Vida que daqui a pouco, se você tiver o privilégio de ser um jovem que deu certo e ficar idoso, olhar para trás e perceber assim, com Deus, minha vida valeu a pena. Eu fui abençoado, eu fui liberto, eu fui reconstruído. E me usando, muitas vidas também foram melhoradas. Eu levei esperança, eu levei ressignificado, eu levei a palavra, eu levei transformação. Quem operou foi Ele, mas através de mim, muita gente saiu do buraco. Através de mim, muita gente foi animada. Através de mim, muita gente foi aconselhada. Através de mim, muita gente tomou um rumo na vida. Através de mim, muita gente foi esperançada. E eu consigo me lembrar de várias. Fulano em tal situação, Beltrano em tal ocasião, em tal lugar, quando eu viajei para tal lugar, quando eu fui para tal lugar, muitas pessoas em contato comigo, que estava cheio de Deus, também o receberam e tiveram a vida melhorada. Sabe o nome disso? Vida em abundância, vida que vale a pena, vida que tem propósito, vida que tem significado, uma vida que marcou a você mesmo e marcou os outros que conviveram com você. Quem vive a proposta de Deus, vive vida realizada, seja quanto tempo ela durar. Uma vez, eu mostrei o vídeo de uma gauchinha, que vocês já devem ter ouvido também, da Andressa. Ela morreu com 13 anos de idade. Tinha feito um vídeo, e no final do vídeo, ela não sabia que ia morrer, mas no final do vídeo, com 13 anos de idade, ela disse: a gente precisa falar de Jesus para as pessoas se converterem, porque se a gente deixar para amanhã, talvez não dê tempo. Para ela não deu tempo de falar para muita gente, mas até então, próximo a 100 pessoas já tinham recebido o Evangelho através da Andressa, ainda que ela morreu só com 13 anos de idade, mas do pouco que viveu, fez muito. Por que eu estou contrastando a Andressa com 13 anos de idade, falando para você 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais? Porque com Deus não importa quanto tempo você avance antes da sepultura. Morreu com 13, com 70, com 80. Importa qual a intensidade com que você andou com Deus. Se andou só um pouquinho, vai ser multiplicado para o feliz para sempre. Se andou muitão para os outros, porque se perguntar para quem tem 80, quem tem 90, quem tem 100, e aí, já quer morrer? Não, né? Para todo mundo, quando chega a hora, é pouquinho.
Mas com Deus a gente tem o conforto. Se eu morrer com 13, com 48, com 70, com 80, não é o mais importante. Claro que se eu puder escolher, eu quero estar vivo até a volta de Jesus, para nem experimentar esse negócio de morte. Mas, se morrer, firme em Deus, não vai ter desvantagem nenhuma com relação ao que não morreu, não é? Quem vai estar feliz no encontro glorioso de Jesus, se tiver morrido com Ele, ou vivo nele, quando Ele voltar, né? Porque quando Ele voltar, vai ter gente nele viva, e vai ter gente nele morta. Aí, os que estiverem mortos, quando Ele voltar, ressuscitam. Os que estiverem vivos, são transformados no abrir e fechar de olhos. Quem vai estar qual dos dois grupos vai estar mais feliz? Conta para mim. Os que não morreram, não passaram pela morte, ou os que morreram e ressuscitaram? Quem vai estar mais feliz? Os dois. Ressuscitei, ó glória. Nem precisei morrer, ó glória. Porque não estamos medindo nessa hora se a gente ficou morto muito tempo, morto pouco tempo, ou nem morreu. Só vamos estar medindo que a gente está indo para lá, com Ele, para a eternidade. Entende? Então isso tira de você o medo da morte. Isso tira de você essa preocupação, será que eu vou morrer agora? Tem pouco tempo para morrer. Quantas vezes aquelas histórias de golpe do baú, a novinha casa com o velhinho querendo a herança, ela morre antes. Né? Tipo, como é que você sabe? Ele está mais velho, vai morrer primeiro. Quantos morrem aí o tempo todo? Essa semana uma amiga muito próxima nossa morreu com 48 anos de idade, minha idade. Que triste, câncer, mas cheia de esperança no Senhor, e viveu uma vida dedicada a Ele. Tudo indica que a vida em abundância foi vivida por ela, e ela está guardada para o encontro com o Senhor. A gente recebeu um remedinho aqui simbólico, né? Porque remedinho nessas idades assim é bem comum, né? Vocês foram criativos aqui, ó. Sorrisartana, auxílio no controle do humor, tripla ação. Eleva o bom humor, diminui o estresse, estabiliza os sorrisos, aferindo o nível de felicidade. Use sem moderação. Que legal, ó, medicamento exclusivo para pessoas hiperfelizes. É isso. Quando a gente vive a proposta da palavra, é assim que a gente vive em nome de Jesus. Não importa a idade. Não importa a idade. Vamos assistir o último vídeo? E aí eu quero abençoar você para a gente ir para a vida pensando nisso. É um vídeo do Quebrando Silêncio também, mas com alguns idosos que eu conheço. E por isso são inspiração para mim e eu quero que inspire você. Vocês conhecem vários deles também. Esse ano eu vou fazer 93 anos. Recentemente eu completei 7 décadas. Eu completei em março 71 anos de vida. Olha, querida, eu quero aprender até o fim da minha vida, porque a gente nasce para aprender e vive ensinando. Então, eu nasci na música, sou professora aposentada de piano, mas sempre, até hoje, eu gosto de ensinar piano. Não sei porque a minha natureza fala nisso. Eu escrevi mais de 50 livros. 50 livros foram sobre mulheres da Bíblia. Mas não estou parando. Eu quero perguntar assim, você vai continuar até quando? Até eu respirar. Eu tenho muitos sonhos ainda. Viagens, eu continuo estudando, estudo inglês todos os dias. Aí pretendo ainda, né, fazer algumas viagens. Eu com minha esposa, eu conheci alguns países que a gente ainda não teve o privilégio de conhecer. E o mais esperado de todos nós é estarmos preparados, reunidos em família para a grande viagem, para a eternidade. Dizem que eu estou no ocaso, mas disso eu não faço caso. O sol é que gosta de ocaso, porque ele tem com a lua um caso que é um arraso. Finge descaso, escondendo-se no ocaso, só para espiar o brilho fofo do seu caso, alegando ser só por acaso, e depois fala: se eu me atraso, não conquisto a lua e com ela não me caso. Que legal, né?
são os idosos simpatia. O pastor Bechara vive sendo usado. Na quadrienal da Paulistana passada, ele foi o garoto propaganda no negócio. Nos Quebrando Silêncio, aqui 2026, olha ele de novo. Quem conhece sabe, né? Ele e a Nádia, que é aquela outra ali que conta da história, gosta de ensinar o tempo todo. O casal simpatia. Todo o tempo que você está perto deles, eles estão sorrindo. Sorrindo, alegria. Dá vontade de ficar perto. Sempre dá vontade de ficar perto. Pastor Eufrásio, o outro idosinho sarado ali, barriguinha de tanquinho, joga tênis. E a molecada que joga com ele não dá conta, não consegue ir no ritmo dele. E ele quer viajar o mundo ainda, entendeu? Isso aqui é quem vive a proposta de vida em abundância. Não importa se tem 70 ou 90. O pastor Bechara tem 93, ele falou. Ele tem mais tempo aposentado do que tempo de trabalho. Olha só. E já viu ele falando? 50 livros, mais de 50 livros, 50 só sobre mulheres. E aí já estão me perguntando. Sempre tem uns pessimistas tentando puxar você para baixo, né? Quando é que você vai parar? Enquanto eu respirar, eu tô avançando, né? Eu me lembro em Goiânia, no primeiro distrito, eu tive um presente do irmão, agora esqueci o nome dele, mas ele tinha também 93 anos de idade. E ele falava assim para mim: pastor, chama a igreja para entregar os livros hoje à tarde. E eu comprei, e está aqui, 2 caixas de livros, pastor. Ele era valentão, e eu, recém-formado, quem era eu para desrespeitar um ancião daquele do Senhor, né? E ele falava assim, eu falei assim: irmão, mas esse povo aqui eu acho que ninguém vai não. Hoje à tarde, no sol quente, distribuir livro. Pastor, se eles não forem, nós 2 vamos. Tá bom. Com inspiração dessa, como é que... Aí uma vez as filhas dele, que também já eram idosas, ele estava com 93 também, né? Pastor, a gente quer conversar com o senhor. Eu falei, tá bom. Pastor, o senhor precisa parar de sair com meu pai à tarde para esses trabalhos missionários. Porque ele já está idoso, pastor. A gente ficou sabendo que na última o senhor carregou uma caixa e não carregou outra. E quase que eu falei, ele estava mais forte que eu. Mas, pastor, tem que parar, pastor. Se der alguma coisa com ele enquanto está trabalhando com o senhor, a culpa vai ser sua e vai dar ruim. Eu falei, então tem que conversar com ele mesmo. Irmão Clodoaldo, em Goiânia. Irmão Clodoaldo, é o seguinte, sua família veio conversar comigo e a coisa está ruim para nós 2. É melhor parar. Aí ele falou assim, me emociona até hoje lembrando. Tenho 21 anos de ministério, isso era no meu primeiro ano de ministério. Ele falou assim, pastor, eu vou ler minha Bíblia, ela me empurra para frente. Eu vou ler meditação, ela me empurra para frente. Eu vou ler a lição da Escola Sabatina, ela me empurra para frente. Eu vou ler os livros do Espírito de Profecia, eles me empurram para frente, para a missão. Como é que eu vou ficar parado, pastor? Eu falei, o senhor tem razão. Vamos receber a bronca e vamos continuar. Fui embora, nem sei se ele faleceu, se ele ainda está com 100 e tantos agora, mas o fato é que eu não tiro essa convicção dele na minha cabeça. Tá bom, minha família quer que eu pare. Muita gente na igreja não está se levantando, mas eu vou para a Bíblia, me empurra para frente. Vou para a lição, para frente. Meditação, para frente. Vou orar, para frente. Como é que eu vou parar? Quando é que eu vou parar? Me perguntam, quando é que eu vou parar? Quando eu parar de respirar. Que essa seja a sua realidade. Você que já está idoso. E para quem não está, que essa também seja a sua realidade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir uma mensagem musical e na sequência a gente ora.
seguir Jesus, que claramente vemos sua luz. Muitas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz. Mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, Quantas nuvens nos rodeiam, avisando o temporal, e o vento frio soprando sem cessar. Logo torna-se o motivo para angústia e sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está. Mas o temporal é que vamos pôr em prova nossa fé. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, possa se perder na escuridão. E olhai pra este que segura a eternidade. Segura em suas mãos. Se não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhar. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhar. Ajoelhar.
Fique de pé comigo, igreja. Deus amado, obrigado por esse banquete na palavra, da tua proposta de vida e abundância, para os nossos idosos, mas também para todas as gerações. Obrigado por perceber que não importa quantos quilômetros, mas importa com quem jornadeamos. Estar contigo é tudo. Por isso Davi também no outro salmo disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a gente pode parafrasear: se o Senhor está conosco, a gente não precisa de mais nada. O Senhor nos completa, porque o Senhor é tudo. Que o Senhor continue sendo tudo para os nossos idosos, mas que continue sendo tudo para todos nós. Mas nesse dia, com esse tema especial, que todos nos despertemos sobre a importância dessa fase da vida, e de nós que ainda não estamos nela, devemos ter para com os que já estão. Que eles se sintam abraçados na sociedade, mas quanto a isso não temos muito poder, mas podemos garantir que a igreja os abrace, que a igreja os ame, que a igreja os valorize, porque essa é a tua proposta, e esse é o seu mover através de nós, em nome de Jesus, amém, amém.